Este episódio do Man the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inchê e o convidado nosso de hoje é o Eduardo Lotelier, fundador e CEO da Get Ninjas. Eduardo, boa noite. Boa Você noite. pode começar a conversa de hoje se apresentando, falando um pouquinho do seu histórico profissional, por Claro. favor? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Né? Eu sou formado em Engenharia da Computação, formei no IME, uma escola militar, no Rio de Janeiro. Fiz administração de empresa também, acabei não concluindo que a educação física minha do IME era junto com algumas matérias da administração. E comecei minha carreira trabalhando com consultoria estratégica. Né? E depois de 2 anos de consultoria, vi que não era aquilo que eu queria, testei ir para o mercado financeiro, fui para uma casa de investimento, uma private equity, e também lá não era o que eu gostava de fazer. Né? E, durante esse trabalho, eu comecei a pesquisar o que eu poderia abrir de empresa. E vi que a empresa, o jeito mais fácil de começar a empreender era abrir uma coisa online. Precisava de menos recursos e eu já podia começar a fazer isso junto com o meu trabalho. Foi aí que eu fiz um protótipo do que veio a ser o Get Ninjas. Depois de 8 meses, captei investimento e aí reabri a empresa de fato. Entre o tempo que você se formou e até você abrir a empresa, quanto tempo aconteceu isso? Tá. Eu me formei no final de 2008, lancei o protótipo em outubro de 2010 e virou uma empresa de verdade em abril de 2011. Interessante ele apresentar o início da empresa como um protótipo. O que era esse protótipo? Não, era realmente um protótipo, cara. É o seguinte, foi um site que eu comprei na Índia por $1.000. Na verdade, não, foi de $700 que a gente negociou. É um site cheio de bugs, cheio de problemas que um site com esse valor teria. E era eu, né, um sócio que trabalhou no desenvolvimento no começo, e um estagiário, que a gente pagou ele com equity na companhia, com ações da companhia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Então, era realmente um protótipo. Era eu respondendo tweet durante o meu trabalho, saindo da reunião e fingindo que ia no banheiro para fazer alguma coisa da empresa. Isso que era um protótipo. Esse era o Cidade dos Bichos. Era Cidade dos Bicos. Cidade dos O Bicos. nome inicial era Cidade dos Bicos. Cidade dos Bicos. E como que foi, na verdade, essa transição, então, do protótipo para virar um negócio mesmo e conseguir o fundo, a obtenção de um fundo de investimentos? Até aproveitar e fazer um gancho aqui. Por que montar esse negócio específico também? Bom, nessa época que existia vários e-commerce e vários sites cupons. Era febre de compras coletivas. E eu vi que não tinha nenhuma ferramenta clara de contratar serviço online. Para contratar serviço, você tinha que ir no classificado e isso não tinha mudado desde 99. As páginas amarelas eram classificados digitalizados, com uma busca muito rudimentar. Então, foi um misto de querer fazer algo na internet com o que tem ainda para fazer, que eu consigo começar com recursos próprios. Né? E o protótipo evoluiu bastante. Assim, começou com um marketplace de serviços online e hoje é um marketplace de serviços offline, serviços locais. Né? E, respondendo a pergunta em como foi esse processo, né? Bom, com o lançamento do protótipo, a gente começou a atrair mídia espontânea, porque era uma coisa nova, era uma coisa diferente do que que esses grandes estavam surgindo na internet. Né? E, nisso, um dos investidores viu uma notícia sobre o protótipo e me chamou para conversar. Aí foi nessa reunião que a gente conversou um pouquinho sobre os termos de investimento, que fui descobrir que Venture Capital se interessava por ideias até então muito iniciais. E depois de 2 semanas, já estava decidido que ia ser investido. Foi um processo bem rápido. Acho que é interessante a gente, em alguma das últimas conversas, a gente tem visto vários casos de empreendedores que receberam contato do investidor, ao invés de ter que ficar indo atrás. E acho que aí talvez o processo tenha sido diferente. Você teve que construir um business plan porque alguém veio te procurar e não você com ele embaixo do braço e começar a bater em porta. Talvez isso acaba dando uma conotação ou um conceito diferente para a empresa, né?
E Sim. parece que anda mais rápido também. Desse Bem mais jeito. rápido, É né? mais rápido, assim. Eu fui fazer o primeiro PowerPoint da empresa quando tinha reunião marcada. Né? Até então, não tinha colocado no papel. Era, né, nem um Excel de projeção tinha, porque, no máximo, o Excel dos gastos que eu tinha feito no mês passado para dividir esses gastos com o meu sócio. Mas não tinha projeção, não tinha Excel e não tinha plano. Então, todo isso veio depois que marcou a reunião que foi sentar na mesa com o investidor. Eu acho que as pessoas devem... Hoje, todo mundo procura investidor. Acho que investidor é fundamental para empresa de internet. É muito difícil criar uma empresa de internet sem investimento, porque no começo tem que criar mercado, investir em tecnologia. Há casos de empresas que fazem isso com pernas próprias, mas, no final do dia, é exceção. Mas tem que fazer uma empresa para o cliente, tem que fazer uma empresa que as pessoas queiram usar. Se as pessoas estão começando a usar o seu produto, o investidor vai se interessar. Como é que você falou, bom, não tinha feito nem a planilha Excel, não tinha feito nem o PowerPoint. Quando o cara te ligou lá, qual foi o processo de se preparar para essa reunião e de tratar da negociação que durou tão pouco tempo? Bom, quando eu comecei esse mercado, eu tinha um feeling que ele seria muito grande, né? Porque o mercado de serviços é enorme, então eu não precisava fazer as contas para saber se é A ou B, sendo que a área já era suficientemente grande. Então, foi um processo de pegar um pouco de números, dar um pouco de cor, ver um pouco de modelo lá fora, o que dava certo, o que não Quem dava que é a certo. inspiração lá fora, assim, mais no modelo de vocês? É uma startup chamada Thumbtack. 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 Eles fecharam agora uma rodada com a Sequoia. Então, na época que a gente seguiu o modelo deles, eles eram menorzinhos lá nos Estados Unidos, ninguém dava bola para eles. O pessoal falava muito de Zarly, TaskRabbit. E, nesse um ano, o Zarly mudou de modelo, TaskRabbit demitiu 1/3 dos funcionários, e esse Thumbtack acabou de fazer rodada com um dos investidores mais renomados do Vale. Então, mais famoso na Europa, a gente tem o MyBuilder, MyHammer, que são sites também um pouquinho mais parecidos com o nosso. E o que é a grande diferença do seu modelo para o TaskRabbit, por exemplo? Bom, o nosso modelo é um modelo, primeiro que ele é baseado em lead, né? Então, baseado na possibilidade de fechamento de uma proposta. No TaskRabbit, você compra online alguém para montar um móvel para você e já paga pela plataforma. Mas quando você quer contratar, por exemplo, um pintor, você não sabe quanto vai ser. E ele não sabe até te visitar. A gente tentou, lá na Get Ninjas, quando a gente trocou de escritório, a gente fazer uma sala de reunião. E eu falei lá com o cara, a divisão que eu queria, vai ser tanto por tanto. Quando o cara chegou lá, ele viu que não poderia, porque o duto de ar ia ficar para fora. A minha segunda opção de sala, a tomada ia ficar para fora, ia ter que fazer um puxadinho. Então, assim, era 3 engenheiros, a gente não conseguiu projetar uma sala de reunião. E o pedreiro conseguiu. Obviamente, ele trabalha com aquilo, ele sabe muito mais. Então, esse tipo de serviço, a pessoa tem que ir ver o serviço antes de fazer uma cotação. Dado que eles vão se encontrar pessoalmente, o pagamento, muito provavelmente, vai acontecer de maneira offline. Então, hoje, a gente trabalha vendendo o lead, a oportunidade de negócio, para esse profissional, não a transação em si. Então, o cliente não passa o cartão de crédito no Get Ninjas. Tá. Com isso, então, na verdade, você precisa tanto construir uma base de prestador de serviço e a base de clientes. Como que você dá um enfoque? Qual que é a sua estratégia? Você constrói primeiro o quê? Você dá foco em qual das partes dessa cadeia toda? Tá? Primeiro, tem que ter a base de profissionais, porque o cliente, se ele entra no seu site e não tem profissional, ele provavelmente não vai voltar. Se o profissional entra e não tem o cliente na primeira semana, mas chegou na segunda, tudo bem, ele está lá esperando. Então, o profissional é cumulativo, né? O cliente E o profissional, o trabalho dele, ele tem que cadastrar uma vez só, na verdade. tem que gastar uma vez, né? E a partir do momento que você tem ele e mantém o relacionamento com ele está na sua plataforma durante bastante tempo. Então, primeiramente, tem que trazer o profissional. Mas é sempre um jogo que sempre desequilibra, né? Porque, horas, a gente tem muito profissional numa cidade e pouco cliente, hora tem muito cliente e pouco profissional, né? É muito difícil estar bem equilibrado nessas duas dimensões, né? Nosso trabalho hoje é aumentar profissionais em algumas cidades
em alguns segmentos. Em outros segmentos, é aumentar cliente, porque a gente desbalanceou. Então, a gente, quando puxa o cobertor de um lado, descobre de outro, puxa de outro, bem difícil. Pode falar o que traz mais profissional para o seu marketplace? Assim, qual que é a estratégia de captar gente para oferecer Sim. o serviço? Bom, é muito boca a boca do profissional, porque o cara que é pedreiro, o primo dele também é pedreiro, né? O amigo, e é diarista, mesma forma. A partir do momento que esse cara começa a ganhar dinheiro na plataforma, ele indica para o amigo dele, porque não vê aquele amigo como um concorrente direto. É o cara que toma cerveja com ele, é o cara que faz churrasco com ele. Então, a maioria dos profissionais vem por causa de outros profissionais. Obviamente, tem um problema, né? Como você tem os primeiros profissionais, né? Esses primeiros profissionais, a gente cadastrou por telefone, a gente pegava a página amarela, aquelas velhas páginas amarelas, ligava para os profissionais, colocamos anúncios no Google, a gente trouxe essa primeira base, que foi trazendo os novos profissionais. Você tem algum formato de avaliação da qualidade, do nível de serviço prestado por eles? Eu pergunto isso até porque eu me cadastrei como tradutor de mandarim e eu nunca respondi nenhum lead. Já chegou lead para você? Chegou lead e eu não respondi e eu estou baixando o nível do serviço. A gente tem algumas coisas. Ainda bem que não contrataram você, que é ruim para caramba a tradução. Toda vez que o profissional faz um serviço, o cliente avalia esse profissional. Então, a gente tem milhares de avaliações de profissionais que já fizeram um serviço no site. Óbvio que existe também o problema do cara que nunca foi avaliado, que nunca teve um serviço, né? Então, a gente tem uma maneira de avaliar a autenticidade da pessoa. Você pode avaliar CPF, número de telefone, né? Alguns serviços que são menos offline, mais online, como tradução, programação. Então, as pessoas colocam o LinkedIn, colocam o Facebook, são classes de serviços diferentes. E, quando o cara não responde orçamentos ou demora muito para responder orçamento, o nosso algoritmo diminui o ranking dessa pessoa. Porque a gente entende que o cliente quer uma resposta rápida, a gente tem que privilegiar os profissionais que respondem rapidamente. Cada vez ele vai aparecer mais embaixo e cada vez ele vai ter menos chance de ter. Menos chance. Também Mas é um serviço muito demandado, tradução de mandarim. Então, eu vou estar lá no topo sempre. Mas isso é interessante. Isso. Outra coisa, como você tem um negócio que você está montando a plataforma e tem dos dois, o usuário, o prestador de serviço que está cadastrando as informações dele, você tem muito problema de qualidade dessa página, porque se tiver uma página com português grotesco, sem foto, sem nada, isso deve diminuir muito a conversão. Como é que vocês fazem? Estou lembrando aqui, por exemplo, do Airbnb, que tem fotógrafo que vai lá, sugere o fotógrafo para ir fotografar a casa do cara e fazer fotos legais. Você tem alguma coisa nessa linha? Sim. Todo anúncio passa por uma equipe de revisão. Então, a gente tem um time que revisa todos os anúncios para manter um bom português. Além de Caps Lock, por exemplo. Caps Lock, além de melhorar a conversão do usuário, isso também melhora para o Google. O Google vê quando uma página tem erros de português, que provavelmente aquela página tem uma pior qualidade, né? Então, a gente tem um time interno que revisa todo o conteúdo, até também para tirar conteúdo impróprio. Então, isso passa por... Chega isso. Tem coisas de chega. Serviços de valor agregado alto e chega. entretenimento, coisas do gênero. Provavelmente. Chega um serviço impróprio que a gente tem que tirar. E alguns que a gente fica, será que é impróprio, será que não é? Nossa política lá, na dúvida, a dúvida está fora. Então, recentemente, a gente pegou a categoria de massagem e tirou grande maioria. Assim. Sobrou realmente o que se pode afirmar que é uma clínica, que é coisa séria. Então, sempre aparecem umas coisas que a gente tem que tirar. Agora, você mencionou a questão dos investidores e tem muito se falado da questão no momento agora, que é um momento um pouco mais difícil para captar investidor, principalmente externo. Como que você está sentindo essa situação atual? Eu estou sentindo que realmente está um momento muito difícil. Eu tenho vários amigos empreendedores fazendo captação e está num momento ruim, né? A inflação alta, né? Taxa de juros subindo, os investidores
preferem colocar seu dinheiro em ativos mais seguros, com menos volatilidade. Então, realmente, está uma situação, está uma época difícil, mas acho que isso não muda o fundamento que a internet está crescendo, né? O Brasil está enriquecendo, apesar de um período mais conturbado, a população está enriquecendo, o uso de tecnologias está crescendo, que daqui a 3, 5, 10 anos será um mercado muito maior do que é hoje. Então, acho que para esses empreendedores, acho que é hora de tirar um pouquinho o pé do acelerador, talvez, diminuir os gastos, né, o burn rate, para diminuir a necessidade de capital, mas bons negócios vão encontrar investidores, se não é nos próximos 2 meses, é nos próximos 6 meses. O que você tem de lição desse processo de buscar investidor, né, e de conseguir investidor? Né? Porque o primeiro, ele que apareceu, mas você já teve 2 rodadas de investimento. Assim, o que você tem de aprendizado aí nesse tema específico? Dedique-se tempo, porque você acha que vai demorar 1 mês, vai demorar 6 vezes mais que isso, 5 vezes mais que isso. Então, é bem cansativo, bem desgastante, né? Você e o fundador da empresa, os diretores da empresa vão ficar bastante focados nisso, né? E acho que o conselho é fazer. Você acha que você precisa de caixa para daqui a 6 meses? Começa hoje, né? Quanto mais cedo você começar o processo, melhor, porque a gente teve o meu primeiro processo foi bastante rápido, o segundo foi relativamente rápido também, foi um pouco mais demorado, mas em média esses processos são demorados e tem que ser feito com cautela, né? E outra coisa é que a maioria desses investidores, eles investem em quem ele conhece, ou indicação, um amigo de... Então, você vai falar com o fundo X, né, conversar com os empreendedores que foram investidos nesse fundo, pedir uma indicação, ter um acesso a essas pessoas, né? E isso a rodada de investimento é uma rodada interativa, porque você fala com o fundo, 90% de chance a resposta vai ser não. Você vai falar com 10 para um investir, né? Então, ok, não, mas o que eu aprendi? O que ele perguntou nessa reunião que eu vou responder melhor na outra? Então, realmente, no processo, aprender. Então, você está muito interessado no X? Deixa ele para o meio do processo. Testa o pitch, o jogo com os que você acha que ou só investe em empresas muito maiores ou muito menores, ou que você não tem tanto interesse, para ir aprendendo, para quando chegar no cara que você quer captar, você realmente já ter o pitch redondinho. Você tem quantos sócios hoje que trabalham com você? O seu sócio inicial continua com você? Não, meu sócio inicial, ele passou no BNDES, ele quis ir para o emprego público, né? Continua comigo desde o começo o estagiário que começou a companhia, né? E no longo da companhia eu fui contratando funcionários que são sócios da companhia. Então, os diretores da companhia, né, o diretor de tecnologia, o diretor de operações, alguns desenvolvedores sêniores, eles têm participação significativa da empresa. A gente acredita que, com isso, a gente extrai o melhor deles, né? As pessoas trabalham mais motivadas e a companhia cresce. Gente muito boa. Mas a minha pergunta nisso, assim, que a gente já viu, até tem uma outra entrevista aqui, que o cara falou, olha, ele tem vários sócios também, ele falou, lidar com os investidores só eu lido, eu deixo, tipo, todos os pepinos com o investidor, eu que tomo conta, e os outros, o resto do pessoal pode trabalhar, fazer as coisas, focar em cliente, né, e fazer a empresa crescer. Você tem alguma coisa desse tipo? Tipo, tem alguém concentrado nisso? E senão tudo, porque, como você falou, é um negócio que demora muito tempo, é um dreno de energia, né, desgastante, estresse, né, e se você envolver todo mundo, daqui a pouco você não está... A sua empresa, na verdade, ela está correndo atrás de investidor e não está trabalhando mais do que ela se propôs a fazer. Como é que você lidou com isso? Tá. Na rodada de investimento, eu peguei um pouco mais para mim o processo, mas meu diretor de tecnologia participou das conversas, né? Ele estava junto na mesa, porque algumas questões ele era o melhor para responder, e o investidor também quer conhecer as outras pessoas líderes da empresa, né? Hoje, na relação com os investidores atuais, né, toda a reunião de board, reunião de investimento, participa eu, o diretor de tecnologia, o diretor de operações, né, apesar de realmente ter que investir um tempo, eu acho que o aprendizado ele é mais
melhor distribuído, que são 3 caras da empresa aprendendo com os investidores, 3 mostrando o ponto do que a gente está fazendo, e eu acho que é melhor do que apenas uma pessoa representar toda a empresa, e porque eu acho que muitas decisões, né, o diretor de tecnologia discorda de mim, que eu discordo do meu diretor de operações, e a gente leva isso na discussão de board no mesmo nível. Então, isso funciona muito bem. Legal. Edu, você participa bastante de competições de business plan, de startups, tanto pela própria empresa quanto ajudando o mercado. Como que você acha que esse tipo de apoio atua no desenvolvimento do sistema como um todo, do ecossistema, como muitas vezes a gente gosta de chamar, apesar do termo não ser mais adequado? Bom, acho que tem um impacto muito positivo. Assim, eu, antes dessa primeira reunião com o investidor, eu tinha ido em 3, 4 eventos, até o BR New Tech, que você ajudava a organizar. E isso me ensinou bastante ao que falar para o investidor, o que esperar dessa reunião. Então, acho que parte desse sucesso da primeira reunião foi porque eu tinha aprendido nesses eventos. E acho que esses eventos são bons. No final das contas, a gente quer atrair os talentos para startups, em vez de você estar aí para o governo. Eu já perdi um sócio para o governo, sabe? E falo com ele isso abertamente, com as pessoas. Eu não quero ver pessoas boas, às vezes, fazendo trabalho que a gente sabe que às vezes não tem um alto impacto devido a N burocracias. Então, acho que esses eventos são bons para incentivar pessoas boas a vir a esse mercado. Então, hoje em dia, eu uso bastante esses eventos até para identificar talentos e chamar, olha, vem trabalhar comigo, vem trabalhar no Get Ninjas. Isso é uma coisa que funciona. Não, até legal até reconhecer também a Get Ninjas no ano passado ganhou o prêmio de startup do ano pela The Next Web. Uhum. Foi uma competição bem acirrada, né, Edu? Foi. Na final, eu estava concorrendo. Com uma base menor de clientes, claro. E você falou de board. O Get Ninja tem um board, um conselho consultivo? Como que, se você tem, que sugestões você dá para quem está pensando em montar um? A gente tem uma reunião mensal com os investidores e com esse time de diretoria da empresa, mas que a gente fala com investidores dia sim, dia não. Eu sempre estou trocando algum e-mail, alguma sugestão, alguma coisa. E assim, é uma reunião assim, é bem simples, assim, falando do dia. A gente prepara alguns slides com os últimos dados de acesso, de conversão, etc. Prepara alguns slides com o que a gente planeja, o que a gente fez, que deu certo, que deu errado, e alguns slides do que a gente vai fazer. E nesses slides a gente pede a opinião dos investidores para nosso conselho realmente qual a melhor estratégia. São caras que investem em várias empresas. Qual que é a frequência dessa reunião? A reunião é uma vez por mês. Com os investidores? Com os investidores. Mas o contato é realmente dia sim, dia não. Agora você está falando da questão dos números que são apresentados. Como que você faz isso num produto que você não tem referência no mercado? Você não sabe o que você está fazendo, se é bom ou não, porque você nunca viu, talvez, outra empresa fazendo. É um pouco de feeling, né? Do que... Existe, assim, alguns números são meio que universais, quase para qualquer negócio, né? O número de acesso do site, né? O custo por usuário novo do Google, custo de conversão do Google, né? É óbvio que quando você não tem uma visão, não tem grandes empresas que já fizeram isso, você não sabe que, tudo bem, estou pagando R$4 para o cara do Google. Será que isso é bom ou não? Porque será que esse cara vai voltar mês que vem? Mas você sabe que você estava pagando R$4 e no mês seguinte você começou a pagar R$3,50? Então, eu acho que a maioria desses números você vê muito mais evolução, crescimento, do que o número absoluto. É muito difícil analisar números absolutos se você não tem uma referência, se você não tem um histórico, se você não tem toda a historinha fechadinha para você estar olhando. Até, a gente estava falando um pouco antes também, e agora eu lembrei desse negócio do prêmio que o Win falou. Por exemplo, você ganhar o prêmio da Next Web, barateou o seu custo de aquisição de novos usuários, ou aumentou o número de usuários que entraram, vamos dizer assim, free.
Porque também você fez um esforço para ganhar, Sim. né? Mandou e-mail para a galera pedindo para votar e tal, dedicou um tempo, não sei o quê. Como é que esses endossos externos e de terceiras partes, como aparecer na mídia e tal, isso influencia o seu negócio? Aumenta o número de usuários, né, mas não o suficiente para o esforço, né? Mas uma das maiores vantagens é, de novo, contratação, né? Porque o cara vê no seu site que você ganhou o prêmio, é mais um pitch para se trazer. Tem várias startups competindo pelos talentos, e isso é um selo que você, de certa forma, está sendo reconhecido. Facilita também parcerias. Quando o cara vai lançar um novo serviço, que você pode ser um distribuidor dele. Então, hoje está conversando já com outras startups que querem se utilizar de parte da base do Get Ninjas. E a gente vira referência para esses Você tem alguma players. parceria rodando, assim, ou de alguma possibilidade, não de alguma coisa efetiva, mas que tipo de parceria que o Get Ninjas poderia fazer? Tá. Assim? A gente está conversando com os players de processadores de pagamento. Então, nos Estados Unidos tem o Square, que é aquele cartão. Então, não é segredo para ninguém que esses caras, né, vão atacar o microempresário. E o Get Ninjas tem uma base enorme de profissionais e de PJs e PJinhas, então o cara que tem 2, 3 funcionários, que não tem uma solução de pagamento, né? Então, esse é um tipo de parceria que é ótimo para os nossos profissionais e é ótimo... Ganha 3 vezes. Né? Ganha 3 vezes. É bom para o profissional, é bom para o Get Ninjas e, obviamente, é ótimo para esse parceiro de distribuição. E esses prêmios, né, acabam abrindo portas para a gente estar falando com esses parceiros, porque tem uma reputação, aumenta a reputação no mercado. Você falou da empresa que vamos dizer que é um exemplo que você tem fora do Brasil, num modelo de negócio parecido com o seu, ou similar ao seu. Quais são as suas referências de internet? Assim, o que você mais gosta aqui no Brasil e fora do Brasil, de coisas que você está aprendendo e está vendo? Bom, eu gosto bastante de marketplace, né? Então, eu vejo que, dos novos, o Uber, né, nos Estados Unidos, é fantástico. Por isso que a gente tem vários clones parecidos aqui no Brasil, né? Fui para São Francisco e vi que pegar táxi lá era impossível. Com a app era muito mais fácil. Também admiro muito o eBay e o Odesk, que também criaram gigantes empresas com o marketplace, né, deixando as pessoas comprarem ou contratarem de maneira mais fácil. Aqui no Brasil a gente tem o próprio Mercado Livre, que é um marketplace horizontal, como o Get Ninjas, mas para produtos, que também surgiu numa época quando a internet ainda estava decolando aqui no Brasil, né? Discado. Edu, para finalizar, o que você deixa de lição ou de dica para os nossos empreendedores? Olha, focar-se maior parte do seu tempo, no começo da empresa, em time, contratar as melhores pessoas, né? Eu tive a experiência de ter perdido sócio, que logo no começo, que continua meu super amigo, a gente fala bastante, mas foi uma experiência dura na época, né? E trazer pessoas que têm o mesmo sonho que você é muito difícil. O fundador é fácil, tem aquele sonho, você quer aquilo. Mas você tem que passar seu sonho para essas outras pessoas. E, no final, no começo da empresa, você é 100%. Quando a empresa tem 10, você é 10% da empresa. Então, no final, se sua empresa realmente crescer, o seu impacto vai ser muito pequeno comparado com o impacto de todos os outros somados, né? Então, eu teria focado mais meu tempo nas primeiras contratações do que eu fiz na época, né? E hoje é umas coisas que eu faço, demoro muito, assim, demorar muito para contratar alguém. Fala mais do seu processo de contratação, assim, o que você faz, como é que você testa para conhecimento, testa para fit de cultura, ou como é que você vê se o cara vai comprar o seu sonho ou não, como é que isso é uma coisa muito bacana mesmo, eu acho que é um desafio para todo mundo. Bom, o processo depende muito da vaga, né? Mas o processo, por exemplo, de um desenvolvedor, né? Primeiro, quase todos vêm por indicação, um amigo de amigo, uma pessoa que já está no mercado. Normalmente os caras bons conhecem os caras bons, então é difícil pegar um cara que não tem nenhuma indicação, pessoa conhecida.
Depois os caras fazem uma prova técnica, né? Mas o mais importante é que todo desenvolvedor trabalhando na Get Ninjas passa um dia no nosso escritório trabalhando com a gente. Fica lá uma manhã, uma tarde, ou, se for possível, o dia inteiro, trabalhando com outro desenvolvedor, para a gente ver o famoso teste da cerveja, né? Se é uma pessoa que eu quero tomar uma cerveja na sexta-feira, é a pessoa que eu devo contratar. É um time muito pequeno para ter um cara que ninguém gosta de trabalhar. O Guy Kawasaki fala que é o teste do shopping center, né? Você já viu isso, acho que no Arte do Começo, ele fala que o teste seguinte: se você vai no shopping, aí você vê um cara lá, tipo, o cara que você conhece, lá do outro lado, e ele não te viu. Você vai falar com ele ou você finge que não viu e vai embora? O cara não te viu, entendeu? Se você fingir que você não viu ele, porque você, esse cara é um mala, não quero encontrar com ele. Então, não contrata esse cara que vai dar pau, né? Se você, não, quero falar com um cara, gente boa, tal, não sei o quê. Então, é tipo isso da cerveja. É mais ou menos isso. Então, hoje até para estagiário, quer trabalhar, passar um dia aqui, conhecer a empresa, para a gente conhecer, a gente faz esse processo para todo mundo. É mais demorado, mais custoso, né? Então a gente trouxe cara do Rio para passar um dia com a gente, mas, no final das contas, acho que é muito importante. Contrate devagar, demita rápido. Você demite rápido também ou não? Olha, um dos meus erros, né, na empresa foi alguns funcionários terem demorado muito tempo a demitir, né? Felizmente, depois das últimas contratações, a gente não teve que demitir mais ninguém, mas é realmente foi um erro meu, e eu acho que é um erro que eu não quero cometer, mas quero já partir, né, do pressuposto que não vai acontecer, né, que a gente vai estar trazendo as melhores pessoas. Mas acho que essa situação provavelmente você só consegue reconhecer depois, que você começou a demorar muito. No momento você não reconhece ou tenta esconder, até porque se você, dentro da parte de uma cultura de uma startup, se tem uma relação muito próxima, você tende a amansar um pouquinho, a deixar um pouquinho passar as coisas. Exatamente. Tem 10 pessoas, está almoçando com a pessoa, está ali com a pessoa é seu amigo, mas o trabalho não está andando, né? É muito difícil assim. No papel é fácil, né? Negócio é negócio, mas na prática é bem difícil. E quando a pessoa sair, vai dar um trabalhão arrumar outro e tal, não sei o quê. Então tem o auto-engano, né? Porque a pessoa mais fácil de se enganar é você mesmo. Fala, não, vai dar certo e tal, né? Tem um custo grande de tempo e de energia para você recolocar, né? Então, colocar. Mas derrota para os dois lados, né? Mas a melhor decisão é que viu que não deu certo, demita, mas é realmente difícil. Legal. Edu, obrigado pela conversa. Obrigado, foi Edmar. ótimo para aprender vários aspectos de um negócio diferente do que a gente vem abordando até então, né? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Esse é o Man in the Arena.